Bom dia! Bom dia! Está começando mais uma edição do Jornal Em Foca, o jornal que foca naquilo que você precisa saber. O Ministério da Educação anunciou no final de abril um corte de 30% na verba destinada aos institutos e universidades federais. O Ministério da Educação bloqueou, no final de abril, o orçamento destinado a 63 universidades federais e 38 institutos no país. Este corte foi aplicado sobre os gastos não obrigatórios, como água, luz, equipamentos, salários de terceirizados e realização de pesquisas. A gente está falando não em gastos propriamente dito, a gente está falando em investimento. Ensino, extensão, pesquisa são investimentos de uma sociedade no futuro. A gente cortou o futuro da sociedade brasileira. Eu acho que chega a 100 bolsas de doutorado e mestrados que foram simplesmente recolhidas e agora as pessoas que iam desenvolver suas pesquisas com base nessas bolsas não o poderão mais. E lembrando que uma bolsa de pesquisa para um bolsista, na verdade, é o salário desse pesquisador. Sem nenhum diálogo com setores educacionais, com, enfim, movimentos que representam os estudantes, nada foi conversado sobre isso. De maneira muito autoritária, o Ministério e o Governo Federal simplesmente divulgam esse corte de 30% nas instituições, né? E isso acho que a gente precisa fazer um grande debate, não só com as pessoas que estão dentro da universidade, mas pessoas que estão fora também. A URGS, uma das universidades afetadas com a redução orçamentária, publicou, em nota, que o corte de recursos pode afetar diretamente o funcionamento da instituição. O bloqueio atinge o valor de 55,8 milhões de reais, o que representa 31,4% do orçamento total previsto para a universidade neste ano. O dono de uma empresa, né, já que também gostam muito de fazer comparação com empresas, sabe que para tu cortar alguma coisa, primeiro, tu tem que saber exatamente qual é a tua situação. Já estamos no limite da funcionalidade. Do reitor, nós ouvimos que já não foi possível pagar a conta da energia elétrica do mês de abril. A dívida seria de 2 milhões de reais e o que foi pago foram 100 mil reais. Afeta profundamente, porque sem ter água e energia elétrica simplesmente não é possível trabalhar. Ao mesmo tempo se fala em fazer investimento em ensino básico, mas é preciso fazer um projeto para isso. Na realidade, eu tenho dificuldade em discernir se se trata de um desconhecimento, né, do que realmente nós fazemos aqui dentro, ou se trata de um ressentimento e de um medo, talvez do verdadeiro inimigo do obscurantismo, que é o conhecimento. Porto Alegre conta com novas formas de locomoção alternativa na região central da cidade. As empresas Green e Yellow se juntam à já conhecida Bike Poa para dar aos porto-alegrenses um jeito diferente de transporte. Se você anda pela região central da capital, você já deve ter visto um desses veículos coloridos transitando pelas ruas. Para quem não quer ter bicicleta, só quer para esporte, não quer para se locomover, é muito bom. Tu pega aqui no parque, anda, faz o teu exercício, devolve ali. O preço para pagar por mês é bem bom, então tô achando ótimo. Melhorou bastante a minha facilidade para ir para URGS, né, sem precisar pegar ônibus. O fato da cidade ter colocado mais ciclovias facilitou bastante a nossa vida, não tem que ficar competindo com o pedestre ou com os carros, tá bem mais fácil. O primeiro que chegou em Porto Alegre foi a questão do Bike Poa, desde 2012, e ele funciona, foi uma licitação e eles venceram, então eles têm um sistema que utiliza o viário público para a colocação de bicicletas, de compartilhamento do uso de bicicleta. A mobilidade urbana de Porto Alegre ganhou um novo reforço na região central da cidade. As startups Yellow e Green se somaram ao Bike Poa do Banco Itaú e foram abraçados rapidamente pela comunidade porto-alegrense. A grande diferencial das startups é o modelo dockless, sem estação do inglês. Esse modelo permite que os usuários deixem e peguem em qualquer lugar da área de cobertura os veículos. Eles entraram em Porto Alegre por meio de um decreto de inovação de 2017, o qual permite o teste de tecnologias em Porto Alegre. Dá para perceber que é algo que é muito útil como um todo, tanto enquanto algo de diversão quanto para fazer pequenas corridas. Para utilizar o serviço é necessário primeiramente fazer o download dos aplicativos. No aplicativo da Green, que libera os patinetes verdes, após feito o login, é necessário cadastrar um cartão de crédito na plataforma. Depois desse pequeno processo, basta fazer a leitura do QR Code para liberar o patinete. Já o aplicativo da Yellow, que libera as bicicletas e os patinetes amarelos, é possível fazer a compra dos créditos via boleto, além da opção de cartão de crédito. Da mesma forma, após a compra dos créditos, os veículos são liberados através do QR Code.
Vale lembrar que para a utilização dos patinetes, algumas regras precisam ser respeitadas. Os limites de velocidade são 20 km por hora na rua e 6 km por hora na calçada. Os patinetes não podem ser estacionados de maneira que prejudiquem o trânsito de pedestres. Menores de idade não são autorizados a utilizar o serviço. Essas regras são importantes na prevenção de acidentes de trânsito, que infelizmente já vem acontecendo por conta do mau uso dos patinetes. A Copa do Mundo de 2014 trouxe a Porto Alegre novas esperanças. Entretanto, algumas obras que eram para estar prontas naquele ano continuam inacabadas. Já se passaram 5 anos desde que Porto Alegre sediou os Jogos da Copa do Mundo do Brasil. Mas ainda assim, diversas obras que deveriam ter ficado como legado dos Jogos ainda não foram concluídas, fazendo com que paisagens como essa façam parte da rotina dos porto-alegrenses. Tem muito buraco, né? Muito cano estourado, os acessos onde a gente tem as instituições, tudo esburacado. Cada obra tem o seu cronograma específico, certo? Então, por exemplo, ainda dentro dessa gestão nós vamos conseguir entregar a Cristóvão Colombo, a trincheira da Ceará, a trincheira da Anitta já está aberta e a gente acabou de concluir uma parte, a gente fechou ela por 30 dias. E tá bem ruim pra gente, assim, que pega transporte público todos os dias, que tem que passar aqui e ver essa vergonha, é bem vergonhoso mesmo. Hoje, são ainda 8 empreendimentos herdados do pacote para a Copa. O caso mais grave é o da Avenida Tronco, que dificulta a vida dos moradores da região e tem previsão de conclusão apenas para 2022. A Tronco ela é uma obra mais longa, então ela vai levar mais tempo. A gente deve entregar uma primeira fase dela, que é a fase mais, digamos, comprida dela, deve entregar em 2020-21. E a complexidade dela se dá não pela parte civil, mas pela parte humana. Tem muita casa, tem muita gente para retirar. E pessoas é diferente de um terreno ou de uma pedra. Tu não pode tratar igual. Eu quero que continue assim, que as obras continuem fluindo, né, e que acabem de uma vez, porque é um transtorno para nós, né, da comunidade aqui, é bem difícil. Você vai ver a seguir: aumenta o número de pessoas interessadas em cursos de defesa pessoal. Não saia daí, é logo depois do intervalo. Cada vez mais vem aumentando o número de mulheres à procura de cursos de defesa pessoal. Isso vem acontecendo por conta do constante medo da violência urbana. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul, há mais de 29 mil casos de furtos e mais de 16 mil casos de roubo no estado, somente no primeiro trimestre de 2019. Para evitar situações como estas, as pessoas têm optado por realizar cursos de defesa pessoal e ciência da proteção. E a presença feminina nessas áreas já é uma realidade. Defesa pessoal, de modo geral, o que tu aprende é isso, autodefesa. Tu aprende a se defender. A ciência da proteção vai muito além. É todo o contexto de proteção. Então tu aprende a proteger terceiros, a proteger, além de ti mesmo, a tua família, os teus amigos. A presença feminina, quando eu comecei, uns 16 anos atrás, não era muito grande. Eu comecei sozinha, numa turma só de homens. Ao longo dos anos foi crescendo, aos poucos, as mulheres foram tomando espaço, foram sabendo a importância da defesa pessoal e eu já tive turmas só de mulheres. Segundo dados da Federação Nacional de Empresas de Segurança e Transporte de Valores, o número de pessoas envolvidas no setor de segurança e defesa no Brasil em 2018 foi de mais de 548 mil. Este valor supera o efetivo da Marinha, Exército e Aeronáutica, e há perspectivas para que essa área cresça ainda mais. Eu faço combate há mais ou menos uns 3 meses. Eu comecei para me sentir segura, tanto fora de casa como dentro de casa também. O combate, especificamente, é visto mais para a gente dar segurança, mas eu faço combate e acho que também é para todo mundo, inclusive mulheres. Na sociedade, enxergar a mulher lutando, enxergar a mulher... por que tu não tá fazendo uma dança, né? Eu acho que ainda existe isso, mas cada vez mais isso vem diminuindo porque a gente mostra a importância disso na sociedade. A gente mostra o quão importante é uma mulher saber se defender para qualquer situação. Antes, quando eu saía na rua, eu sempre saía com medo de tudo. Hoje, eu cuido onde eu vou e consigo saber o que eu tenho que fazer caso seja necessário. O Teatro Arena de Porto Alegre é um símbolo cultural contra a ditadura militar. Nesse sentido, abriga um acervo de textos e vídeos censurados durante os anos de chumbo.
Durante a ditadura militar, o Arena foi um importante espaço de debate político e resistência cultural. Por esse motivo, muitas de suas peças foram censuradas. São estudantes da Universidade Federal e que se unem buscando um espaço para poderem manifestar suas ideias. Aqui foi um ponto de resistência. Aqui se montaram textos que eram proibidos, que eram cortados, que eram tirados de cartaz. Mesmo com a repressão, o fechamento veio em 1979 por motivos financeiros. Somente em 1988, o espaço passou a ser considerado de utilidade pública e a integrar a Secretaria de Cultura do Estado. A reinauguração oficial ocorreu em 1991 e, desde então, o Teatro de Arena abriga o Centro de Documentação e Pesquisa em Artes Cênicas. Seu acervo conta com textos oriundos do Departamento de Censura da Polícia Federal, mais de 2.000 textos dramáticos, livros de artes cênicas e uma videoteca com o projeto Memória Viva, que busca preservar a memória artística do Estado. O projeto Memória Viva, ele procura resgatar a trajetória, a carreira dos atores, principalmente os atores de Porto Alegre, os atores mais antigos, né, que ainda estão fazendo, ou que pararam recentemente, ou que estão envolvidos com fazer teatral e que tem uma trajetória para contar, né? Está fazendo um convênio com a Pontifícia Universidade Católica, em que o Instituto Estadual de Artes Cênicas, a Secretaria de Cultura, faz esse convênio e a PUC, então, vai digitalizar todos os VHS que temos. É guardar a memória, guardar a trajetória de pessoas que ainda estão vivas, né? Porque dos mortos não dá mais, mas tem tudo escrito aí. E uma nova prática vem surgindo dentre aqueles que buscam a realização pessoal. O Clube das 5, como é chamado, é uma iniciativa mundial de pessoas que acordam às 5 da manhã para realizarem atividades que as satisfaçam. Qual seria a sua reação se eu te dissesse que a partir de amanhã você vai ter que acordar todos os dias às 5 da manhã, inclusive nos finais de semana? Deu pra ver daqui que você não gostou muito da ideia, né? Mas é justamente por isso que foi criado o Clube das 5, uma iniciativa mundial de pessoas que acordam todos os dias às 5 da manhã na busca de um objetivo: a alta performance. O Clube das 5 foi criado pelo escritor e palestrante Robin Sharma, autor dos livros O Monge que Vendeu Sua Ferrari e O Líder Sem Status. Ele estudou diversos líderes mundiais, como Benjamin Franklin, o executivo da Apple Tim Cook e Dalai Lama. Depois disso tudo, chegou uma coincidência. Todos acordavam muito cedo. No Brasil, a ideia entrou forte em 2018, com o lançamento do livro O Milagre da Manhã, que ensina como criar o hábito e os benefícios de acordar cedo. Um dos principais agentes desse movimento foi o youtuber e investidor Thiago Nigro, que fazia lives às 5 da manhã no Instagram sobre empreendedorismo para seus seguidores. Fomos atrás de um desses seguidores e encontramos o Alexandre. Acho que a coisa que mais mudou foi a proatividade. Eu passei a ser muito mais proativo. Mas a ideia que tu tem que ter é que tu não pode dormir para a vida. Porque se tu dorme para a vida vai dormir para ti no futuro. De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil não atingiu o número recomendado de doadores de sangue. Entretanto, segundo a revista Super Interessante, 18 milhões de litros de sangue são desperdiçados por ano no Brasil por causa do preconceito. Atualmente, o Brasil desperdiça 18 milhões de litros de sangue por ano devido a uma lei que estabelece que homens que tiveram relações sexuais com outros homens dentro de um período de 12 meses não podem doar sangue. A Anvisa ainda estabelece que a orientação sexual não deve ser usada como um critério específico para a seleção de doadores e que todas as amostras de sangue devem ser analisadas. Os critérios eles são determinados por lei, né? Tanto do Ministério da Saúde quanto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os mais básicos são em relação à idade. Então, é de 16 anos até 70 anos não completos, né? Sendo que de 16 a 18 anos tem que ter autorização do responsável legal. E até os 70 só pode doar quem já tiver doado até os 60 anos. Então, teriam que ser doadores que já doaram antes dessa idade para poder ter essa longevidade em relação à doação de sangue. Além disso,
ter uma saúde boa, né? Isso não significa necessariamente não tomar nenhum medicamento. Não pode ter anemia, obviamente, né? Então tem que se cumprir alguns pré-requisitos mínimos em termos de quantidade de sangue também para poder doar. Eu já dei umas 4 vezes, né? Acho que deu os, 20 e poucos anos, né? Para que se pudesse, num nível mundial, conseguir dar conta da demanda transfusional, né, em termos de atendimento em saúde, cerca de 3% no mínimo da população deveria ser um doador ativo, recorrente, né? E atualmente no Brasil só 1,8% da população doa efetivamente. Então nós temos um déficit de doadores em todo o país, não é uma particularidade da instituição em si. E nessa edição, o Enfoca trouxe questões sobre sociedade, cultura, segurança, infraestrutura e mobilidade. E tendo em vista o atual contexto da educação, nós destacamos a importância de falar sobre o contingenciamento de gastos na universidade e como isso pode afetar toda a nossa sociedade. O Enfoca fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá!